Olá, nós estamos aqui para apresentar o nosso trabalho de iniciação científica chamado Predição da Evasão em Contextos Educacionais, um estudo preliminar. Meu nome é Erika Peters do Carmo, eu fui bolsista de iniciação científica do segundo semestre de 2019. E eu sou Daniela Martins Vasconcelos, eu sou bolsista a partir do primeiro semestre de 2020. E nós trabalhamos com a professora e orientadora Isabela Gasparini. Então, o termo principal do nosso trabalho, o principal conceito a ser apresentado é o termo evasão. O que é a evasão? A evasão, dentro do contexto educacional, ela se caracteriza pela ação de um aluno abandonar ou deixar de frequentar o ambiente de aula. Esse ambiente pode ser um ambiente físico, pode ser um espaço físico, tanto como uma instituição de ensino superior ou, por exemplo, uma escola de ensino fundamental, quanto um ambiente virtual, por exemplo, sites onde são ministrados cursos online. E a evasão, ela ocorre, então, em diferentes contextos educacionais. Ela pode ocorrer dentro do ensino formal, tanto dentro do ensino fundamental, médio ou superior, quanto no ensino não formal, por exemplo, em cursos massivos online ou em cursos livres, podendo ser ministrados online ou presencialmente. Então, hoje a gente entende a evasão como um dos principais problemas que afetam a área de educação mundial, independente do contexto. Com isso, o nosso objetivo foi fazer um estudo preliminar para entender como que existem técnicas computacionais para entender e prever essa evasão. Então, a gente optou pela nossa metodologia de pesquisa ser um mapeamento sistemático da literatura, seguindo as normas de Peterson, para investigar a predição da evasão em diferentes contextos educacionais. Seguindo as normas do mapeamento sistemático, a primeira parte foi definir as nossas questões de pesquisa. Então, nós definimos 4 questões. A primeira questão é: quais são os modelos, técnicas e algoritmos utilizados na predição da evasão na área educacional? Então, o que a gente busca entender com essa pergunta é quais são as ferramentas computacionais e técnicas computacionais utilizadas na literatura hoje para prever a evasão dos alunos em diferentes contextos. A questão número 2 é: em quais contextos educacionais ocorre essa predição? Então, a gente quer entender se esses trabalhos, eles fazem experimentos dentro do ensino fundamental, do ensino médio, ou se não são dentro de contextos formais, se são em contextos não formais, por exemplo, os cursos massivos online. Terceira pergunta é: quais são os elementos e características utilizados na predição? A gente quer entender quais são as características que são mandadas para os algoritmos de predição como features para ajudar a decidir se aquele aluno vai evadir ou não. E a nossa última pergunta é: quais os critérios utilizados para a avaliação dos modelos, técnicas e algoritmos de predição? Então, a gente quer entender como que são avaliadas as técnicas que foram utilizadas nos experimentos relatados nos trabalhos. Como que são definidas as métricas para dizer se aquela técnica utilizada é eficiente ou não. Então, o nosso processo metodológico, para explicar melhor como foi feita essa parte do mapeamento, a gente utilizou 4 bases de busca, então a Scopus, a Elcompendex, a I3E e a ACM. A gente utilizou uma string com as palavras e as variantes evasão, predição e educação. E a partir da formação dessa string e fazendo a busca nessas 4 bases, foram retornados para a gente 360 artigos. Na próxima fase do processo, os critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão são aqueles que todos os artigos têm que atender para poder entrar na nossa pesquisa. Então, o artigo não pode ser duplicado, o artigo tem que ser um estudo primário, o artigo tem que ser em português ou em inglês, e o artigo tem que estar disponível para download. Os critérios de exclusão são aqueles que, se o artigo já atende um desses critérios, então ele já é excluído da nossa base total de artigos. Os 2 critérios de exclusão utilizados foram artigos que não apresentavam nenhum experimento relacionado à predição da evasão em contextos educacionais, e o segundo critério de exclusão foram artigos que não discorriam sobre os resultados obtidos a partir desses experimentos. Ao total dos 300 artigos que a gente tinha, com esses critérios a gente acabou reduzindo para 77 artigos. E foram desses 77 artigos que a gente fez as análises para responder as questões de pesquisa, e essas respostas vão ser mostradas agora. Então, para começar a responder as perguntas de pesquisa que a gente propôs lá no início, deu para analisar que tem 2 grandes modelos que são utilizados pelos artigos, que são a estatística, que envolve principalmente as técnicas de regressão logística e regressão linear,
que são dois recursos que permitem estimar a probabilidade associada à ocorrência de um determinado evento, cada uma com as determinadas peculiaridades delas. E, além disso, tem o Machine Learning, que tem os algoritmos de árvore de decisão, Naive Bayes, Support Vector Machines e Gradient Boosting, que são também todos os algoritmos associados à verificação de probabilidade e reconhecimento de padrões. Essas não foram as únicas técnicas e algoritmos que a gente selecionou, mas são os que mais apareceram dentre os trabalhos que a gente selecionou. Além disso, os contextos que a gente viu nas bases foram separados entre ensino formal, que é o que acontece nos ensinos tradicionais, que teve a ramificação do ensino médio e do ensino superior, e o ensino não formal, que são as iniciativas organizadas de sistemas de aprendizagem que são fora do ensino tradicional mesmo. E isso aconteceu só no ensino superior, que são aqueles cursos e minicursos que são dados fora dos currículos principais, voltados especificamente para os alunos universitários. Então, sobre os elementos e as características que foram usadas para a predição de evasão, nós chegamos em 3 grandes grupos. As características que são exclusivas dos alunos, como etnia, idade, gênero e as características socioeconômicas no geral. A performance no ambiente de ensino, que são os semestres cursados, frequência em sala de aula, número de créditos, e isso para os contextos que se aplicam, notas, reprovações, assim por diante. E por fim, o clickstream, que são as características exclusivas dos ambientes virtuais de aprendizagem, que são o tempo de cada sessão, o número de vídeos assistidos, questões respondidas dentro do curso, o fluxo dos alunos entre as telas e assim por diante. Por fim, os critérios que a gente usou para avaliação das técnicas no geral foi a acurácia, que envolve o cálculo do quão exato um algoritmo conseguiu ser, dando um valor de referência final, a precisão, que é para avaliar se teve muita dispersão entre os resultados que foram obtidos, o recall, que também pode ser chamado de revocação, que define o quão completo os resultados obtidos foram, e o F-score, que também pode ser chamado de F1 score ou F-measure, que é a média harmônica de precisão e a revocação. Então, com todos esses resultados que a gente conseguiu obter, a gente ainda planeja para trabalhos futuros analisar a predição dos alunos dentro da própria UDESC e em cursos e disciplinas que são ministradas com a ajuda dos ambientes virtuais de aprendizagem, aí usando os nossos próprios algoritmos depois da gente verificar todos esses 77 artigos. E também identificar o que se pode fazer para tentar minimizar a evasão nos contextos que a gente vai analisar futuramente. Então, é isso. Aqui estão nossos e-mails, nossos contatos. E agradecemos por ouvirem até aqui. Obrigada.